E aí, pessoal, estamos inaugurando aqui esse quadro no YouTube, onde eu vou falar um pouquinho das principais notícias da semana e colocar a minha opinião. Vamos começar hoje com a Copa do Mundo, não podia ser diferente, vamos falar do Catar. Mas vamos falar das construções dos estádios e da infraestrutura do Catar. Mais especificamente, nessa polêmica que está tendo em relação aos direitos trabalhistas e as condições humanitárias do país, que não é um dos países mais liberais do mundo. O chefe lá da organização da Copa do Mundo, do governo, o representante do governo para tratar das questões da Copa do Mundo, o Hassan Al-Thawadi, eu não sei como fala o nome dele, mas reconheceu que entre 400 e 500 pessoas morreram durante as construções das obras que atendem à Copa do Mundo. Esse número, quando a gente fala em número, às vezes a gente não tem noção, porque parece uma bobagem isso que a gente está falando, parece que é pouco. Mas em Pelotas, durante toda a pandemia, desde que começou, morreram por Covid 1.500 pessoas. Ao longo desses últimos 2-3 anos, desde que começou, ao todo, ao somatório de tudo. E a gente acha um absurdo o número de casos de pessoas que morreram na nossa cidade por Covid. Todo mundo tem alguém que conhece de alguma forma que veio a óbito por Covid. Pois é, esse número não é tão diferente da quantidade de pessoas que morreram fazendo obras em estádios, em pontes, em infraestruturas lá no Catar. Então esse número, 400, 500 operários, funcionários que morreram, é um absurdo e não pode ser tratado com naturalidade. Eu vi muitas pessoas comentando, inclusive, se não quer, não vai para a Copa, então. Mas para aí, a gente não pode simplesmente não olhar para um país, não olhar para os absurdos humanitários que tem num país, só porque não é o nosso país, ou não dar opinião. Fica aqui a nossa opinião, até para nos servir de exemplo que determinadas coisas não servem para o nosso país. É claro que são duas realidades muito diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de direitos trabalhistas, a gente tem, inclusive, uma série de restrições de normas de segurança nas obras que às vezes chegam a ser até demais, levam para o outro extremo. Mas é importante a gente fazer essas avaliações e se atentar sobre isso. Não é normal tu ter 400, 500 mortes já reconhecidas pelo governo, e isso é o que foi reconhecido até esse momento, então vale a polêmica. Um outro assunto, ainda falando em Catar, não sei se vocês viram essa notícia aqui, vou tentar botar aqui em algum lugar. Essa notícia é na verdade, de um jornalista brasileiro que foi entrar num do estádio e tinha no verso do celular uma bandeira de Pernambuco, que é muito parecida com a bandeira lá, com as cores do arco-íris, da bandeira gay. E o celular dele foi confiscado e não retornaram o celular dele até deletar o vídeo. Um policial lá, um agente de segurança do Catar, deletou o vídeo dele porque ele gravou o vídeo onde o celular é confiscado. Porque ele não poderia ter nenhum instrumento alusivo às cores do arco-íris, porque isso lembra da questão da LGBTQIAP+, e no país é proibido ser homossexual. Olhem os absurdos, tu não poder ter um celular ou uma roupa ou qualquer coisa que tenha as cores do arco-íris por uma questão de combate aí à homossexualidade. Claro que isso, mais uma vez, é uma questão do país, não nos cabe aqui querer colocar uma mudança, mas é importante a gente criticar, a gente se posicionar e não achar esse comportamento natural. Óbvio que tem toda uma questão cultural e religiosa que precisa ser respeitada, mas é válido a gente comentar e pontuar essas coisas. Saindo um pouco do Catar, vamos falar ainda no mundo, vamos falar da China, os protestos, não sei se vocês têm acompanhado, vou colocar em algum lugar, uma onda de protestos invadiu a China contra a política do Covid-0. Parece também algo mais simples, mais normal, mas quando a gente fala em política de Covid-0 lá na China, a gente está falando em lockdowns, onde tu para cidades inteiras até que não se tenha nenhum novo caso. Então, não é a política de Covid-0 deles invade um outro espaço, uma outra restrição do direito de ir e vir, que é absurda. Inclusive, tem centros de isolamento, tu muitas vezes não fica isolado em casa, tu começa o teu isolamento isolado no centro de isolamento do governo, As medidas restritivas são muito mais impactantes e cabe aqui uma crítica, sim, ao governo chinês e ao Partido Comunista Chinês, que é hoje quem governa a China. Eles não investiram na vacinação. Tu tem os grupos de idosos ali, entre 40% a 60%, entre 40% e 60% das pessoas totalmente imunizadas com a primeira dose e a dose de reforço. E boa parte da população nem sequer tem a primeira dose. Além disso, eles não vacinam com todas as vacinas. Os países ocidentais ofereceram auxílio para que a China pudesse vacinar sua população com vacinas mais eficazes e elas não usam. É uma decisão do governo de não investir tanto em vacinação como o Brasil investiu, como outros países investiram, que é fundamental, porque a gente quer terminar com uma pandemia, a gente quer, enfim, ou pelo menos
diminuir as restrições impostas pelo Covid, tu tem que investir em vacinação, não é só fazer lockdown, lockdown, lockdown. Agora, vale aqui uma coisa interessante. É a primeira vez desde 1989 que nós temos na China manifestações tomando corpo. E manifestações que começaram com a história do Covid e hoje já falam nos problemas econômicos que o país enfrenta, enfim, outras problemáticas do país. E é interessante porque se a gente trazer um pouquinho para o Brasil, alguns anos atrás começou com a história de não é só pelos 20 centavos, e aquilo foi tomando outras manifestações e outros assuntos e outras pautas e outras pautas. Então é legal a gente ver a China começando a acordar. É óbvio que hoje, terça-feira, essas manifestações aconteceram de forma muito intensa no final de semana, principalmente na cidade de Xangai, que tem 26 milhões de habitantes. Olha só, colocar uma cidade de 26 milhões de habitantes em lockdown e esperar pela cessar, né, para que ninguém mais tenha Covid, é uma coisa realmente impactante, ainda mais sem vacina. Então, as medidas do governo são muito autoritárias lá. Mas há pouco tempo no Brasil a gente teve essas manifestações que começam sobre um tema e descarregam sobre várias outras coisas. No início da semana, entre ontem e hoje, segunda e terça, o governo chinês já começou a buscar, os policiais já foram na casa das pessoas, estão olhando aplicativos, porque o Twitter e o Telegram são proibidos na China. Se tu tem o celular com algum desses aplicativos instalados, tu já está tendo inquéritos, a polícia chama as manifestações de reuniões ilegais. Então a coisa começou a ser restringida e o autoritarismo, mais uma vez, do governo chinês, do Partido Comunista Chinês, começou a fazer com que as pessoas não saiam tanto para a rua. Diferente do que está acontecendo no resto do mundo, onde chineses estão indo próximos aos consulados da China, em Londres, em Nova York, em diversas cidades, para protestar, porque podem, né, falar abertamente. Então, é outro tema, é outra polêmica importante, e a China é o maior país do mundo, uma das maiores economias do mundo, então é fundamental a gente estar olhando o que está acontecendo lá. Falando em economia, vamos puxar um pouquinho para o nosso país e comentar aqui o que eu entendo ser o maior absurdo que o presidente eleito, Lula, falou. Essa notícia já não é mais tão nova, mas ainda está tendo repercussões e repercussões fortes, que ele fala que a gente tem que estabelecer um novo paradigma no Brasil e furar o teto de gastos. Ele diz, e aí é interessante como o discurso pode mudar a realidade. Ele faz um discurso todo de porque no Brasil as pessoas sofrem para manter o teto de gasto, para manter a tal da responsabilidade fiscal, como se fosse algo de uma vontade de um governo dizendo não, nós não vamos ajudar o social porque tem que respeitar o fiscal, como se fosse tu deixar de tirar dinheiro de alguém para dar para quem precisa. E não é. Na verdade, quando a gente fala em teto de gasto, é uma questão muito simples. O governo arrecada X, eu não posso gastar 2X. Da onde vem esse dinheiro? Ou eu vou dar calote a alguém, ou eu vou produzir dinheiro, ou eu vou gerar inflação. Então, por mais que parece fazer com que, na verdade, tu está tirando dinheiro de um governo, dos ricos, dos bons, para dar para os pobres, que é o que ele quer vender no discurso, isso é uma mentira. E quem mais vai sofrer com a inflação é a classe mais pobre, porque é a que vê o seu salário ser picoteado com mais velocidade. É aquela que não tem nada no seu orçamento lá que tu pode tirar. Porque quem ganha 1.000, 1.500, 2.000 reais, ou menos do que 1.000 muitas vezes, compra comida, se transporta e se veste. E nenhuma dessas coisas tu consegue tirar, tu passa a não poder comer da mesma forma. Então, a inflação, ela ataca diretamente as classes mais pobres. Não é quem ganha 10.000 reais que pode, de repente, vendo a sua capacidade de compra diminuir, vai diminuir ali na janta fora, no restaurante que vai sair, ou na viagem que vai fazer. Não impacta tanto quanto a pessoa que ganha para conseguir o mínimo. Então esse discurso, que muitas vezes parece estar ajudando os mais pobres, ele dificulta. Porque o governo não pode gastar mais do que ganha. Como eu, se eu ganho um salário, não posso gastar 2 vezes esse salário. Essa conta vai chegar e as contas sempre chegam. Então não é apenas um paradigma, como o presidente eleito falou. Isso é um fator básico da economia. E é perigoso e isso está tendo repercussões no mercado. Eu espero que isso seja, que tenha de alguma forma alguma âncora fiscal nessa aprovação da PEC do teto de gastos, que tenha pelo menos alguma ferramenta ou algum mecanismo de manter os gastos do governo ou garantir que a arrecadação vai aumentar. O que a arrecadação vai aumentar é muito ruim quando eles falam em aumento de imposto. Também dificulta a economia, também fragiliza os mais pobres. Se for um aumento de arrecadação por mais, por avanço da economia, ok, mas tem algo muito errado aí, a gente precisa estar de olho, não pode ser tratado assim com naturalidade. E a gente tem que estar de olho aí no que o próximo governo pretende fazer no nosso país.
Não ajam como se quebrar teto de gasto fosse uma coisa meramente no papel, meramente fiscal. Isso significa gastar mais do que tu tem e essa conta vai chegar.